Você já entrou em um cômodo da sua casa e esqueceu o que ia fazer lá? Ou foi procurar os óculos e eles estavam no seu rosto o tempo todo? Se isso já aconteceu com você, saiba de uma coisa: tem muita gente que passa por esta situação. E, o mais importante, isso não quer dizer que tem algo errado com a sua memória. Mas esses pequenos esquecimentos levantam uma dúvida que muita gente acima dos 60 começa a ter. Será que isso é normal? Ou é o começo de algo mais sério, como Alzheimer? O nome Alzheimer assusta, e com razão. Afinal, ninguém quer perder suas memórias, suas histórias, ou a capacidade de cuidar de si mesmo. A boa notícia é que há formas naturais de cuidar do seu cérebro e que o cérebro é um órgão extraordinário. Ele pode ser treinado, nutrido e estimulado para continuar afiado, mesmo com o passar do tempo. Hoje, eu quero conversar com você sobre isso. Sobre como a gente pode proteger a mente, de forma simples, natural, e sem precisar de remédios caros ou procedimentos complicados. Neste vídeo, a gente vai conversar como se estivéssemos tomando um café, de forma tranquila, sobre 6 atitudes que você pode adotar no seu dia a dia para cuidar do seu cérebro e da sua memória. Algumas delas são tão agradáveis que você vai se perguntar por que não começou antes. Então vamos lá, vamos começar com o primeiro ponto. E eu vou te dizer, ele pode parecer simples demais, mas o impacto que ele tem no seu cérebro é profundo. Tudo começa com o que você come. O cérebro, assim como o corpo, precisa de combustível de qualidade. Pode parecer exagero, mas o que você coloca no prato todos os dias tem um efeito direto na saúde do seu cérebro. E, infelizmente, muita gente ainda vive à base de alimentos ultraprocessados, açúcares escondidos e gorduras ruins. Estamos falando de alimentos que realmente nutrem as células do cérebro, que ajudam na formação de novas conexões e até protegem contra o envelhecimento precoce. Uma alimentação rica em frutas, verduras, legumes, grãos integrais, peixes e azeite de oliva ajuda a proteger o cérebro contra inflamações, que estão diretamente ligadas ao Alzheimer. Frutas vermelhas como mirtilo, morango e amora, por exemplo, são ricas em antioxidantes que combatem a inflamação e o estresse oxidativo, que estão ligados ao Alzheimer. E o azeite de oliva extra virgem, aquele de boa qualidade que a gente usa na salada, também é um verdadeiro protetor cerebral. Ele contém compostos anti-inflamatórios que ajudam a manter os neurônios funcionando bem. Sem falar do peixe, sardinha, salmão, atum. Eles são ricos em ômega 3, um tipo de gordura saudável que faz parte da estrutura do cérebro. É como se você estivesse lubrificando a engrenagem da sua mente. Não é mágica, é nutrição inteligente. Um prato bem montado pode ser um remédio saboroso. Basta fazer escolhas mais conscientes no dia a dia. Substituir um biscoito por uma fruta. Colocar uma colher de chia no iogurte. Cozinhar com menos óleo de soja e mais azeite de oliva. Pequenas trocas, que fazem uma diferença enorme ao longo do tempo. E o mais bonito disso é que a comida também é afeto, é tradição, é memória. Quem nunca se lembrou da infância ao sentir o cheiro de um arroz com alho bem feito ou de um bolinho de chuva da vovó? E, já que falamos sobre o que você come, deixa eu te contar algo ainda mais poderoso. Mexer o corpo também mexe com o cérebro. Sim, estou falando de exercício físico. Talvez você pense, mas eu já não tenho mais aquele pique de antes. Tudo bem. Calma, não precisa sair correndo por aí nem virar atleta da noite pro dia. Caminhar no quarteirão, fazer alongamentos em casa, dançar um pouquinho ao som daquela música que você adora. Tudo isso já faz uma diferença enorme. A ciência mostra que atividades físicas leves e regulares aumentam a circulação de sangue no cérebro. Isso quer dizer mais oxigênio, mais nutrientes, mais vida para suas células cerebrais. Além disso, o exercício ajuda a liberar substâncias como a endorfina e a dopamina, que não só melhoram o humor, como também fortalecem áreas do cérebro ligadas à memória e à aprendizagem. Aliás, falando em memória, o que você tem feito para exercitar a sua? Aí vai o nosso terceiro ponto. Manter o cérebro ativo é como manter um jardim bem cuidado. Se você deixa de regar, de podar, de prestar atenção, ele vai ficando meio seco, meio sem graça. Mas se você cultiva, cuida, estimula, ele floresce. Ler um livro novo, aprender a tocar um instrumento, fazer palavras cruzadas, montar quebra-cabeças, até mesmo conversar sobre assuntos diferentes com amigos. Tudo isso é uma academia para o cérebro. E não precisa ser difícil. Aprender algo novo, mesmo que seja simples, como uma receita diferente ou um jogo no celular, já ativa partes importantes da mente. O segredo está na curiosidade.
É como se o cérebro fosse um músculo. Quanto mais a gente usa, mais forte ele fica. E sabe o que é mais bonito disso tudo? É que nunca é tarde. Nunca. Tem gente que acredita que depois de uma certa idade não se aprende mais nada. Besteira. O cérebro tem uma coisa chamada neuroplasticidade. Um nome complicado para dizer que ele pode sim se adaptar, criar novas conexões e se renovar, mesmo aos 70, 80 ou 90 anos. Ela é a prova de que a idade não define o que você pode aprender ou lembrar. O que define é como você estimula sua mente. O importante é não cair na rotina automática, sabe? Aquela sensação de que todo dia é igual ao outro, como se fosse um eterno replay. Isso não faz bem para a mente. Então, se você se sentir desanimado, achando que já passou da fase de aprender ou de começar alguma coisa nova, lembre-se disso. Seu cérebro ainda está pronto. Basta dar a ele motivos para continuar se transformando. E veja só como tudo está conectado. Quando você se exercita, come bem e mantém a mente ativa, o corpo responde, o humor melhora e o cérebro agradece. É um ciclo virtuoso, onde cada pequeno passo reforça o outro. Nada de fórmulas milagrosas. Apenas escolhas conscientes, feitas com carinho por você mesmo. Agora que você já entendeu a importância do exercício físico, da boa alimentação e de manter a mente ativa, vamos falar de algo que muita gente subestima, mas que é essencial para a saúde do cérebro: o sono. Dormir bem não é luxo, é necessidade. O sono. Quando ele é bom, tudo melhora, não é verdade? A memória fica mais afiada, o corpo descansa de verdade, e até o humor dá um salto. E não estou falando só de quantidade, mas também de qualidade. Mas quando o sono falha, e a gente sabe que isso acontece com frequência à medida que envelhecemos, parece que nada funciona direito no dia seguinte. O que muita gente não percebe é que o sono tem um papel direto na saúde do cérebro. Enquanto você dorme, o seu cérebro trabalha. Ele literalmente limpa a casa. É como se ele dissesse: deixa comigo, agora vou dar uma geral aqui dentro. São removidas toxinas e proteínas que, se acumularem, podem estar ligadas ao Alzheimer. Isso mesmo, dormir bem é como dar ao seu cérebro uma faxina noturna. Se essa limpeza não acontece, essas substâncias se acumulam e começam a interferir na sua memória, no raciocínio e no bem-estar. Pesquisas mostram que pessoas que dormem mal por longos períodos têm maior risco de desenvolver Alzheimer. Isso porque a falta de sono afeta diretamente uma proteína chamada beta-amiloide, que, quando se acumula em excesso, pode formar placas no cérebro, um dos sinais clássicos da doença. Então, como melhorar o sono de forma natural, sem depender de remédios? Uma dica simples, mas poderosa, é criar uma rotina de descanso. Tente dormir e acordar sempre no mesmo horário, mesmo nos finais de semana. Evite ficar mexendo no celular ou vendo televisão na cama. A luz azul desses aparelhos atrapalha a produção da melatonina, que é o hormônio natural do sono. Uma xícara de chá de camomila ou mulungu antes de deitar pode ser uma aliada suave e eficaz. E se o problema for ansiedade ou pensamentos acelerados, tente a respiração profunda por uns 5 minutos antes de dormir. Não custa nada tentar, e às vezes, faz toda a diferença. Falando em rotina, agora vamos falar de um velho conhecido de todos nós: o estresse. Sim, aquele nervoso que bate no trânsito, nas contas, nas preocupações do dia a dia. Ele anda de mãos dadas com tantas doenças que, sinceramente, devia ser tratado como um vilão da saúde. E para o cérebro, ele é ainda mais perigoso do que a gente imagina. Quando estamos sob muito estresse, o corpo libera um hormônio chamado cortisol. Em pequenas doses ele até ajuda, mas em excesso, aí complica. Em excesso, esse danado atrapalha a comunicação entre as células cerebrais, interfere na memória e até encolhe uma parte importante do cérebro chamada hipocampo, que é justamente onde a gente armazena lembranças. Mas calma, nem tudo está perdido. Existem maneiras naturais e acessíveis de acalmar a mente. Uma das mais eficazes é o movimento do corpo. Caminhar por 20 ou 30 minutos ao ar livre pode ser uma bênção. E não precisa ser correndo, viu? Caminhar no seu ritmo, prestando atenção nas árvores, no som dos passarinhos, no vento no rosto. Isso já muda tudo. O simples fato de tirar um tempo para você, de se desconectar do noticiário pesado e dos problemas dos outros, já traz alívio. Outra técnica poderosa é a meditação. E aqui, quero quebrar um mito. Meditar não é ficar parado como um monge por horas. Meditar é apenas prestar atenção.
Pode ser na respiração, no som de uma música tranquila, ou até no barulho da chuva. 5 minutos por dia já fazem uma diferença enorme. Inclusive, existem aplicativos com meditações guiadas especialmente para pessoas mais velhas, com vozes suaves e instruções bem simples. Vale a pena experimentar. E se você é do tipo que gosta de oração, saiba que esse também é um tipo de meditação, uma forma de acalmar a alma e dar um descanso para o cérebro. E isso nos leva ao nosso 6º ponto: conexões sociais. Isso mesmo! Você já reparou como a gente se sente melhor depois de uma boa conversa? Pode ser com um amigo, um vizinho ou até com alguém que a gente acabou de conhecer. O ser humano é feito para se relacionar. E depois dos 60, essas relações não só continuam importantes, elas se tornam essenciais. Tudo isso alimenta o cérebro de um jeito único. O isolamento, infelizmente, é um dos grandes vilões silenciosos da terceira idade. E não estamos falando só da solidão física, mas também da solidão emocional, aquele sentimento de que ninguém nos entende ou se importa. Isso mexe profundamente com o cérebro. Estudos mostram que pessoas com poucas interações sociais têm maior risco de desenvolver demência e Alzheimer. Nosso cérebro foi feito para se conectar, para interagir, para partilhar. É como se o cérebro perdesse o estímulo que ele precisa para se manter ativo e saudável. Mas há algo bonito nisso tudo. Manter a mente ativa com relações verdadeiras não depende de idade. Pode ser um café com a vizinha, um grupo de leitura, um voluntariado ou até uma chamada de vídeo com os netos. O que importa é sentir-se parte de algo, rir junto, dividir histórias. Aliás, contar histórias é uma das melhores maneiras de exercitar o cérebro. E você tem um tesouro de experiências para compartilhar. Se você sente que tem se isolado, tente dar um pequeno passo hoje. Sabe aquele amigo de infância com quem você não fala há tempos? Que tal mandar uma mensagem? Ou participar de um grupo na igreja, um clube de leitura, um curso? O importante é se sentir parte de algo maior, ser visto, ouvido e querido. Pode parecer pouco, mas acredite, isso é alimento para o cérebro e para o coração. Porque no fim das contas, prevenir o Alzheimer não é apenas uma questão de cuidar da mente. É cuidar da vida como um todo. Corpo, mente, coração e alma. Tudo junto, tudo integrado. E isso é possível, sim, com escolhas conscientes, com leveza e com muito afeto. E antes de terminar, quero te lembrar de uma coisa importante: nunca é tarde para começar. Cada pequeno passo conta. E se você já está colocando algum desses hábitos em prática, parabéns! Você já está cuidando do que há de mais precioso: a sua memória, a sua autonomia e a sua alegria de viver. Se alguma dessas dicas fez sentido para você, deixa seu comentário aqui embaixo. Quero saber, como você cuida da sua memória no dia a dia? Curte o vídeo e compartilhe com alguém que você ama. Porque cuidar da mente também é um ato de amor, por si mesmo e pelos outros. E inscreva-se no canal Vivessa para acompanhar outras conversas como essa. Lembre-se, a melhor fase da vida pode ser agora, com mais leveza, saúde e alegria.